Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui estou nesse dia para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Palavra essa que tem falado fortemente comigo. Mas antes de fazer menção ao texto, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual que é o seu comportamento perante uma notícia não tão boa? Estamos no início de mais um ano e talvez não só as notícias boas venham chegar até você, mas as notícias maus também. E é para esses dias que você deve se preparar. Encontrei resposta para essa pergunta na Bíblia Sagrada, aonde no livro de Neemias nós vamos ver que Neemias recebe a visita do seu irmão Hanani. E Hanani não estava sozinho, ele estava acompanhado de um grupo de judeus. E Neemias, ao receber aquela visita, ele vai fazer uma pergunta ao seu irmão. E a pergunta é: Hanani, como está Jerusalém? Como está Judá? E é nesse momento que Neemias vai ter uma péssima notícia. E a partir daí é onde nós vamos aprender e compreender como agir perante as notícias não tão boas. A primeira notícia que Neemias vai receber é que os judeus que estavam retornando do cativeiro da Babilônia, aqueles que não morreram, estavam enfrentando grande necessidade em Judá. E não somente isso, os estrangeiros que ali estavam próximos à região estavam desprezando aquele povo, sem querer ajudar a oferecer recursos. E para fechar, a cidade estava com seus muros assolados, destruídos, portas. E isso tudo fez com que Neemias viesse se entristecer muito. E eu começo a entender a dor de Neemias. Talvez assim como ele, você, já recebeu notícias não tão boas, teve que lidar com o luto, com o desprezo e, por que não dizer, até mesmo com a falta de segurança. Mas nós vamos ver que o comportamento de Neemias não foi apenas querer saber da situação, mas sim ajudar. E aí é onde entra uma aplicação prática para a minha vida e para a sua vida. Muitas das vezes sabemos de tantas coisas e muitas das vezes não queremos ajudar. Ou talvez buscamos saber de tantas coisas. E é aí onde está o problema, porque nós apenas queremos saber, mas não queremos ajudar. E aí é onde o Senhor adverte a minha vida e adverte a sua vida. A partir do momento que você saber de uma situação difícil, de dificuldade, busque ajudar, porque certamente o Senhor há de te honrar. E com Neemias não foi diferente. Neemias, movido de dor, de tristeza, ele se apresentou ao Senhor em oração. A palavra do Senhor no capítulo de número 1 de Neemias, nós vamos ver que Neemias passou dias sem se alimentar. E não somente isso, a sua oração vai nos mostrar que ele pediu a Deus que ele viesse a ter êxito ao se apresentar ao rei Artaxerxes e pedir o seu retorno para sua terra natal. No capítulo de número 2, nós vamos ver que o rei viu a tristeza do semblante de Neemias e começou a perguntar o porquê ele estava tão triste. E foi aí aonde Neemias abriu seu coração e relatou o porquê da sua tristeza. E eu vou olhando com os olhos espirituais, começa a contemplar que certamente aquilo que Neemias havia feito no secreto, Deus estava respondendo ele na terra. E isso para muitas pessoas ver que o Senhor é aquele pelo qual cuida da história, daqueles que com retidão se apresentam até ele. E aqui nós vamos ver que o rei libera com que Neemias retorne para sua cidade natal. E não somente isso, deu cartas para que Neemias levasse com ele, entregasse aos governadores ali da região do Eufrates, para liberar com que Neemias pudesse atravessar aquela região para chegar até Judá. E não somente isso, o rei concedeu carta também para que Neemias viesse a falar com Asaf, aquele pelo qual zelava pela floresta do rei. E ali concedeu madeiras para que Neemias levasse consigo para construir os muros e também as portas da cidade que estava assolada. E para fechar com chave de ouro, o rei concedeu a Neemias alguns dos exércitos para acompanhar ele nessa jornada. Pessoas essas que eram pessoas que estavam na linha de frente, compunham a tropa do rei. Então, é aí onde eu tenho a dizer a você, meu irmão, minha irmã, minha amiga e amigo, certamente o Senhor há de enviar recursos para você nos momentos mais difíceis. Porém, para que a gente venha conseguir ter êxito, precisamos primeiramente recorrer a Deus. Não descartando o homem, não fazendo
com que o homem não seja necessário, mas sim, antes de qualquer ação, recorra ao Senhor, porque certamente Ele irá prover recursos e colocar pessoas certas para te ajudar nos dias maus. Fique com essa palavra, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus há de continuar falando ao teu coração. E aqui fica o meu abraço a você. Que Deus continue abençoando.